Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é o Barcelona, até porque a data FIFA chega com o Barcelona no seu melhor momento da temporada, no seu melhor nível, na sua melhor imagem, na sua melhor impressão deixada. 6-1 para cima da Real Sociedad, não sendo um episódio isolado, porque aí tem alguns caminhos diferentes que a gente pode seguir aqui para falar um pouco sobre o time, sobre o momento, sobre as mudanças do Koeman, sobre como esse sistema acabou encaixando bem nessas últimas semanas. Mas o que eu acho interessante é a gente falar do melhor mês do Barcelona em termos de nível de jogo, mesmo tendo sido o mês da eliminação na Champions. Porque muitas vezes, ainda mais para um clube pesado como é o Barcelona, num ambiente conturbado como tem sido e como foi a reta final ali de período pré-eleições do Barcelona e tudo. Ainda tem o tema Messi, que ainda tá incerto e tudo. Então, assim, era evidente que a eliminação na Champions teria a tendência de criar ainda mais a sensação de terra arrasada. Mas nem sempre precisa ser assim. Por mais que seja raro que isso aconteça dentro de um clube com grandes proporções para cada evento, dessa vez a gente viu o Barcelona ser eliminado, deixando uma boa impressão no jogo da volta contra o PSG e dando sequência a uma cara que foi ganhando corpo ao longo desse mês de março. Por isso que eu falo sobre o melhor momento do Barcelona na temporada, e aí eu acho que tem 3 episódios importantes pra gente citar aqui, inclusive com vídeos aqui em que eu falei um pouco mais sobre a parte tática dos duelos, falando dos adversários. Primeiro, a volta da partida contra o Sevilha na Copa do Rei. Ali foi uma bela de uma exibição coletiva do Barcelona, já mudando o sistema, já mexendo para jogar com 3 zagueiros, criando novos mecanismos, conseguindo colocar o adversário na roda no sentido de superar e obter vantagens a partir da distribuição das peças, superando pressão do adversário, controlando o jogo. Depois, a partida da volta contra o PSG. É claro, o Barcelona tinha sido goleado na ida, seria muito difícil reverter, mas o Barcelona na volta jogou bem, em especial no primeiro tempo. O Barcelona foi muito bem contra o PSG. E é tão bom quando a gente consegue tirar essas avaliações, essas análises, essas impressões de resultados que não necessariamente vão por esse caminho, porque eu acho que mostra que a gente não precisa ficar preso a resultados. Ah, foi eliminado na Champions, acabou a temporada, tá tudo horrível, descarta tudo, joga fora e começa do zero. Não necessariamente, o Barcelona foi eliminado deixando boa impressão. O Barcelona foi eliminado com um claro crescimento no jogo da volta em relação ao da ida. E eu não tô nem falando do resultado, tá? Eu tô falando em relação ao futebol apresentado, porque na volta o Barcelona tinha jogado muito bem e poderia ter complicado muito mais o confronto. Então, ali já tinha alguns sinais também, assim como contra o Sevilha. E agora o 6-1 contra a Real Sociedad, outro forte adversário dentro do Campeonato Espanhol, se a gente for falar do futebol espanhol. Sevilha e Real Sociedad são adversários que podem muito incomodar. E o Barcelona conseguiu vencer e convencer. Então, acho que tem a questão do momento. A gente está falando de um Barcelona que dos últimos 39 pontos disputados no Campeonato Espanhol, conquistou 37. O Barcelona está na briga pelo Campeonato Espanhol. Parecia não haver disputa, o Atlético chegou a abrir uma vantagem confortável, tinha jogo a menos e tudo, mas o Atlético tropeçou nas últimas semanas. E o Barcelona de março é o melhor Barcelona que a gente viu nessa temporada 2020-2021. Agora volta a jogar em abril depois da data FIFA. Então a data FIFA acaba pausando, vamos ver se quebrando, impactando nesse ritmo positivo, nessa subida de curva aí do Barcelona das últimas semanas ou não. Se vai ser apenas uma interrupção natural de uma data FIFA qualquer para depois retomar de onde parou, né? Então, como eu falei, 37 pontos de 39 possíveis, os últimos do Campeonato Espanhol. Diferença apenas 4 pontos agora do Atlético de Madrid. Quando a gente olha para invencibilidade, quase um turno, 18 rodadas sem perder no Campeonato Espanhol. Claro que no início dessa sequência foram mais empates, depois quase não teve, né? Como eu falei, 12 vitórias nas últimas 13 rodadas. Então, assim, é um Barcelona que vem de números importantes. Só que nem sempre os números também dizem tanto. E aí, é importante lembrar, não é que o Barcelona esteja há 18 jogos jogando muito, não é. Em boa parte desse período de invencibilidade do Campeonato Espanhol, a imagem ainda gerava muita desconfiança. Mas se a gente for olhar para o nível recente, aí sim, já dá motivo para criar uma expectativa melhor. E quando a gente fala sobre estrutura tática, e aí eu nem vou entrar tanto em aspecto de campinho aqui para falar, e vou só citar, pontuar mesmo alguns dos fatores, porque eu já falei especificamente sobre o time, sobre a variação, sobre os impactos disso nos vídeos lá contra o Sevilha e também contra o PSG. Mas se a gente for pegar o jogo contra a Real Sociedad e tentar trazer alguns desses principais pontos, eu começaria por De Jong na zaga, né? Como o Barcelona tá jogando? O Barcelona tá jogando com 3 zagueiros, 2 alas, 2 volantes, dos 3 zagueiros, De Jong como zagueiro, um dos zagueiros, né? Fazendo essa saída de bola, 2 alas, Dest e Jordi Alba,
dois volantes, né, com dois meio-campistas ali, Busquets e Pedri, com Messi e Griezmann e o Dembélé como 9. Então, para ir por várias etapas aí dessa construção de desenho, vamos começar pelo De Jong na zaga. O De Jong na zaga tem sido, a partir da mudança para 3 zagueiros, uma opção a mais de um jogador confortável para sair jogando. E o que isso significa? Um time que vai tentar construir desde trás. E essa construção pode ter os 3 zagueiros recebendo próximo da própria área, com os 2 alas que podem se alternar e podem ser opções mais recuadas, mais Busquets, mais Pedri. Olha a quantidade de gente que o Barcelona consegue aproximar na saída de bola. O que isso significa? E aí uma coisa vai estar muito interligada à outra, né? Isso significa qualidade com o De Jong, jogador que tem capacidade para enxergar o jogo, correr riscos, faz parte também para você superar a pressão adversária, conduzir a bola, girar com a bola, passar, achar passes que possam quebrar as linhas. E mais do que isso, se o Barcelona consegue trazer tanta gente para fazer a saída de bola, se o adversário quer pressionar, ou o Barcelona vai ter ampla vantagem numérica, superioridade numérica, mais jogadores para sair jogando do que adversários tentando pressionar, ou o adversário, para tentar sufocar de vez a saída de bola do Barcelona, vai ter que subir com muita gente. Porque se o Barcelona está fazendo essa saída de bola com 5, 6 jogadores, mais o Ter Stegen, que é um outro fator que eu vou citar já já, o adversário vai precisar subir com meio time também. E isso pode gerar espaços do outro lado do campo. E aí entra a importância do Dembélé como 9. Eu falei sobre isso no jogo da eliminação contra o PSG, quando o Dembélé foi tratado por muita gente como o vilão, porque tinha perdido gols, e eu destaquei naquele vídeo, e não vou entrar nesse assunto de novo aqui, mas só para citar, o Dembélé tem sido muito importante pelos movimentos que faz, pela característica que ele acrescenta ao time que precisava disso. Profundidade, velocidade. Ele é o 9, não é exatamente um 9, não é o melhor goleador, o melhor finalizador, mas ele é um jogador que tem arrancada, que tem explosão, que tem drible e que tem capacidade de atacar as costas da linha de defesa do adversário. E se a sua saída de bola tá com muita qualidade, personalidade e tá exigindo que o adversário suba com muita gente, se você tem um Dembélé para correr nas costas da defesa, se o adversário subiu com mais de meio time para tentar te pressionar, a linha de defesa dele vai estar alta, vai estar adiantada. Então vai ter campo para tentar lançar. E aí a gente entra, por exemplo, no Ter Stegen, que tem sido um jogador importantíssimo, não só pelas defesas que faz, até porque isso não é de agora, mas pela capacidade de saída de bola, pelos passes dele. E aí quando a gente olha para o Barcelona, a gente enxerga o De Jong pode fazer esses lançamentos, o Ter Stegen pode fazer esses lançamentos, o Busquets pode fazer esses lançamentos, isso sem falar naturalmente em Messi, em Griezmann, em Pedri, mas eu tô falando dos jogadores de uma faixa mais recuada do campo, a começar pelo Ter Stegen. Então, se o adversário começa a encurralar primeiro, o Barcelona já tem pelo menos um jogador a mais nessa saída de bola. O Ter Stegen que fica confortável com passes. E distribuindo mesmo, lançando de um lado para o outro, achando a opção que tá sem uma marcação mais encaixada, ou optando por um passe mais longo que possa acionar já diretamente o Dembélé. Então o Dembélé vira um desafogo para um time que quer sair e tem mostrado qualidade para sair jogando. Se o adversário conseguir pressionar, incomodar, tirar as opções, a bola longa pode funcionar para o Dembélé, não para ele disputar no corpo, no físico, ganhar a primeira bola, e sim para atacar as costas da linha de defesa. Profundidade, algo que muitas vezes faltou ao Barcelona nos últimos tempos. E aí o que a gente falava muito, já encaixando, emendando um assunto no outro, o que a gente falava muito sobre a dificuldade de ter Griezmann e Messi juntos, porque eles tinham a tendência de ocupar uma mesma faixa do campo, e com isso o Griezmann não estava conseguindo render, e ficava essa dúvida, aí tinha o Suárez, que era, sem dúvida, um finalizador melhor do que o Dembélé, mas características completamente diferentes, e o ataque com Griezmann, Messi e Suárez era um ataque muitas vezes mais lento, ficava um pouco mais previsível, não pela capacidade individual dos jogadores, porque a imprevisibilidade faz parte totalmente na hora da gente definir o Messi, por exemplo, mas era um ataque que não conseguia ferir as defesas adversárias com passes em profundidade, com ataque em velocidade. Precisava ser o time das arrancadas individuais ou de jogadas mais trabalhadas, porque a única opção de aceleração vinha com Jordi Alba pelo lado esquerdo, aquela jogadinha tradicional do Barcelona, Messi buscando Jordi Alba, muitas vezes para o próprio Messi chegar finalizando, mas por dentro o Barcelona não feria as costas da linha de defesa. Ao ter o Dembélé fazendo esse papel, Griezmann e Messi ficam mais confortáveis atrás. Eles podem ser esses armadores que circulam pelo campo, que se aproximam, que se distanciam e que podem acionar a velocidade de quem está à frente deles, o Dembélé, ou dos alas. E aí já não é só de um lado, com o Jordi Alba, porque durante muito tempo era o Barcelona que, para acelerar, precisava do corredor esquerdo. Agora o Barcelona pode acelerar pelo corredor direito também, porque tem o Serginho Dest fazendo a ultrapassagem por ali. Então o Barcelona passa a ter Messi e Griezmann com a boa área para circular, né? Boa área de atuação, como esses organizadores por dentro,
com opções de aceleração pelos lados, chegando às pontas com os alas, ou na frente com o Dembélé se tiver campo, se a marcação adversária tiver com a defesa um pouco mais adiantada. E aí a gente entra em outro fator também. É um Barcelona que já consegue acelerar de diferentes formas e que consegue aproximar passadores de qualidade por dentro. A gente tem visto um Busquets recuperar um bom nível, o passe dele, inclusive, para o gol do Messi diante da Real Sociedad é um ótimo exemplo disso, né? De como o Busquets ainda pode ser um jogador da distribuição, de achar bons passes, de simplificar e de uma forma simples criar situações boas e acionar esses jogadores de frente também. Então, ter Busquets e Pedri, e aí está uma das grandes revelações, um dos grandes jogadores do futebol espanhol nesse último ano, agora convocado para a seleção principal com todos os méritos, com muita justiça, porque é um jogador de uma inteligência, de uma leitura fantástica para quem tem a idade dele. Então o Pedri acaba sendo um jogador que também pode descomplicar, dando sequência num toque rápido, numa tabela, num drible, numa condução de bola, e o Busquets está um pouco mais, talvez, protegido, ou talvez tenha mais opções, já que o time antes era lento como um todo, ele ser lento atrapalhava o ritmo do time também. Agora, se o time tem outras maneiras de acelerar a posse de bola, o fato do Busquets não ser o jogador mais rápido talvez não atrapalhe. Pelo contrário, talvez seja o cara da cadência e da escolha dos passes na distribuição. Porque vira um Barcelona que por dentro tem Busquets, Pedri, o De Jong, que embora seja, em tese, o jogador mais recuado do time, como um zagueiro central, por exemplo, ele vai conduzir, ele vai à frente, não atacando a área como fazia quando estava jogando como meio-campista, mas podendo fazer essa distribuição de diferentes formas, progredindo com a bola. Então é um Barcelona que tem Busquets e De Jong mais para a base da jogada, o Pedri numa faixa mais intermediária, com Messi e Griezmann podendo alternar. Então é um Barcelona que tem ótimas opções nessa faixa central do campo ali, em diferentes alturas do campo, e podendo acelerar pelos lados. Então aproximou, controlou, passou, achou opções de passe por dentro, criou uma brecha, tabela, aceleração pelos lados, ou se não foi dessa forma, passe em profundidade para o Dembélé. E a gente tem visto um Barcelona jogando bem, a gente tem visto um Barcelona que conseguiu boas atuações. Então assim, os alas funcionando, dando uma velocidade que o time não tinha. Um Busquets recuperando um bom nível. O Messi conseguindo ficar confortável, ou o Griezmann conseguindo ficar confortável ao lado do Messi. Os dois encaixados dentro desse sistema. Porque o 9 acaba sendo o desafogo da velocidade e da profundidade que faltava antes. Tem sido um Barcelona animador. O Barcelona tá no melhor nível do mundo, um dos melhores times do mundo. Não, vamos com calma. Mas a gente não precisa ir pro 8 ou 80. Não é o melhor do mundo ou é o pior e nada presta. O Barcelona deixa sinais positivos e fez um mês de março de atuações muito relevantes. Como eu disse, principalmente Sevilha, PSG na volta e agora a Real Sociedad. Inclusive com uma bela de uma goleada contra um bom adversário, um 6-1, contundente, convincente, passando por cima. É um bom momento do Barcelona. Vamos ver depois da data FIFA se dá sequência a isso. Porque tem muito mérito aí do encaixe que o Ronald Koeman conseguiu achar para a equipe. Alternando o sistema, passando a jogar com 3 zagueiros, puxando o De Jong para fazer esse trio de zaga. Não eram decisões das mais simples as que ele tomou, não. Então tem muito mérito do treinador aí também. Vamos ver se o Barcelona vai seguir nesse bom nível, porque no recorte de agora é o time mais embalado do Campeonato Espanhol. No momento é o melhor futebol do Campeonato Espanhol. Se a gente pensar que o Atlético de Madrid tem oscilado, que o Real Madrid raramente consegue uma sequência convincente. A sequência do Barcelona é curta? Certamente é curta ainda. A gente está falando de poucas semanas, mas são semanas animadoras e de um salto de qualidade bem relevante. É isso, conta aí com os comentários de vocês, a curtida no vídeo, um abraço, até a próxima.